Quero aqui dar um meu abraço a todos os paulistanenses, dizer mais uma vez da minha certeza que vamos vencer essa batalha, né? Nós temos que ter fé, esperança e todo mundo fazer o dever de casa. Eu quero dizer que eu não sei avaliar ainda qual foi o papel do atual gestor nesta crise, porque eu não vi ainda ele se mostrar como líder. Na realidade, eu não o vejo como líder, porque até agora, não sei vocês, se viu alguma manifestação ao vivo dele nos canais de televisão ou nos meios sociais, falando sobre a crise e recomendando que a população fique em casa, que é a maneira melhor que tem de se proteger contra essa virose, né, que é o coronavírus. Mas vamos esperar, temos tempo ainda. É apenas alertar ao atual gestor que nós vamos ter 3 crises numa só, tá certo? Daqui a 15 dias poderemos estar com um volume bem maior desta crise e desta vez junto com outras, que é a gripe, a influenza, né? E também vem aí com aquela velha conhecida nossa, né? A chikungunya, né? E todas aquelas outras aquelas viróticas já comum, que depende muito da limpeza da cidade, não acumular lixo nos quintais, na rua, para que podemos vencer essa outra virose. Então nós estamos aí com a probabilidade de a gente ter 3 surtos num só, né? Chikungunya, a gripe da influenza, né? A N1, né? A gripe, que todos nós já estamos sendo vacinados, principalmente o pessoal que trabalha nos hospitais, né, e aqueles acima de 60 anos de idade, e agora, mais uma vez, o nosso coronavírus, né, que está aí, sem dúvida nenhuma, chegando aqui no Brasil com muita força. Eu estou sabendo que o prefeito assinou um decreto, né, que é louvável, um decreto. Agora, eu quero aqui apenas dar uma sugestão como ex-gestor. Esse decreto, ele leva a alguma economia do município, porque é menos combustível que vai ser utilizado, o transporte escolar também não vai ser utilizado, diminui o gasto de papel ofício nas secretarias, nos departamentos, economiza também no setor elétrico, no consumo da água, enfim, tudo isso vai ter uma economia que a gente estima que seja superior a 500 mil. Bom, essa economia podia ser reinvestido para a população, essas que perderam o seu ganha-pão, aquele que que vivia na informalidade, mas que sustentava a sua família com o ganho daquilo que vendia diariamente. Então, esse dinheiro podia muito bem ser reinvestido a benefício dessa população que está aí neste período dentro de casa, sem ganhar nada e sem fazer nada. E fome, nós sabemos que o cidadão, o ser humano não aguenta ficar durante muito tempo sem ter alimento na sua casa. Afinal de contas, tem sua família que precisa ser alimentada. Bom, num período de crise que nós estamos vivendo, existem algumas ações que são essenciais até mesmo para amenizar os efeitos da crise. Como eu disse aqui anteriormente, nós estamos aí com a perspectiva de ter 3 surtos num só, né? Como eu falei anteriormente, a dengue, a gripe, né? E agora o coronavírus. Significa dizer que vai coincidir nesses meses todos que vem pela frente, nesses 2 meses que vem pela frente. Então seria de bom arbítrio que o gestor preparasse o seu município para esse momento, dando à população a isenção da taxa de iluminação pública, fazendo parceria no sentido de amenizar as despesas que a população tem com a água e a luz, né? Propondo parceria com as empresas responsáveis por esse setor. E, além do mais, fazer um mutirão de limpeza, porque essas doenças, a gente sabe que são doenças que, na sua grande maioria, são patrocinadas por a falta de limpeza. E a gente, quando anda na cidade, a gente vê que a cidade tem acúmulo de lixo em todo o local da cidade. E dentro desse contexto, nós temos, sem dúvida nenhuma, os agentes comunitários de saúde, que são fundamentais neste processo. Só que o gestor precisa aparelhar os agentes comunitários de saúde
com materiais para o trabalho e de proteção para si próprio, porque às vezes os agentes ele não tem nenhum um objeto de trabalho que possa proteger contra essas doenças, né? Vem aí máscara e enfim outras coisas todas, capotes, né? Para se proteger. Então veja só, os agentes são fundamentais porque ele passa a dar informação, né, ao gestor, ao órgão responsável, quais aquelas casas que eles visitaram, que existe um acúmulo de água, determinado vasilhame, onde tem lixo acumulado no muro daquela casa. Então, é um momento que a gente tem que fazer a prevenção, trabalhar na prevenção para que o surto dessas 3 epidemias seja, sem dúvida nenhuma, mais leve para a população. Eu acho que é um momento do município abrir as portas, do município atender a grande demanda, porque hoje nós temos uma grande demanda de pessoal que vive na informalidade e também pessoas que estão no grande risco da pobreza, que são mais susceptíveis e vulneráveis às doenças que eu falei anteriormente. Portanto, eu acho que é por aí o caminho que temos que fazer. E a gente tem que entender, o gestor tem que entender que o recurso público é para ser gasto nessas vias, principalmente agora no momento em que a gente está em uma crise sem precedente na história. O governo federal, aproveitando este momento de crise, e que é justo, já aprovou no Congresso Nacional ajuda para esses, vamos dizer, micro e pequenos empresários da informalidade, vamos dizer assim. Vai de R$600 a R$1.200 por mês. A Prefeitura pode ser um parceiro nisso. A Prefeitura pode muito bem fazer também a distribuição de cestas básicas para as famílias carentes. Esse é um momento de a gente tentar compensar o não trabalho dele com alguma ajuda financeira, advinda do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. Esse momento é um momento de dar as mãos às 3 alas do governo, o federal, o estadual e o municipal, pensando na população que está aqui residendo no município. Eu vejo que é o seguinte, esse momento é um momento que, se a gente unir força, a gente diminui, sem dúvida nenhuma, as sequelas da crise. Olha, aproveitar essa oportunidade para alertar a população que você é quem pode se prevenir desse vírus. Por exemplo, você mesmo, cada cidadão é quem leva o vírus para dentro dele mesmo. Por isso que você tem que ter cuidado de lavar as mãos bem lavadas, porque você, ao passar a sua mão, né, no rosto, nos olhos, que você se autocontamina com o próprio vírus, tá certo? Então, essa é uma regra fundamental. Outra coisa também, quando você chegar em casa, não custa nada deixar o sapato na entrada da porta. Calce uma sandália e adentre na sua casa. Porque está provado também que esse vírus fica muito na superfície, quer dizer, no chão, no cimento, que são regiões mais frias, e ele gosta de ambientes mais frios. Portanto, é fundamental esses cuidados. Então, se a gente prestar bem atenção, a gente vê que depende mais da gente do que do próprio vizinho. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que se nós todos, né, nos unirmos e fazer a nossa parte, nós vamos diminuir o morrão e transformar num morrinho pequeno. O que é isso? Porque o grande problema é que, se estiver muito doente de vez, os hospitais não têm vaga para atender. É o que eu chamo do morrão. Então nós temos que transformar esse morro grande num morro pequeno, porque aí vai ter hospital, vai ter leito, vai ter respirador para atender aquelas pessoas que assim procurar o hospital. Portanto, que é fundamental esse isolamento social, para que a curva baixe o mais rápido possível. E eu tenho também notícias boas, estão sendo trabalhadas as questões de vacina, mas nós não podemos esperar para agora, porque a vacina vai ter seu prazo de maturação e o seu prazo vamos dizer assim, de eficiência. Então, dentro de mais algum ano, vamos ter vacina para essa coronavírus. Outra coisa fundamental também, existe já pesquisa com alguns medicamentos, mas não adianta a população correr para a farmácia e comprar os remédios, porque esses remédios só vão agir na fase crítica da doença. Eles não têm ação profilática, tá certo? Então, o que é que nós temos que fazer nesse momento? É o cuidado pessoal. Lavar as mãos, tá certo? Evitar reunião com muita gente,
certo? E outra coisa, chegar em casa não custa nada, deixa a sandália na porta de casa, calça uma outra sandália e adentre a casa. E evitar os abraços e beijos dentro de casa, porque se você estiver contaminado, não passa para os outros. Outra coisa, gente, que eu vou dizer aqui, se a gente pegar hoje a população do Brasil e fizer uma estatística de teste para saber quem está contaminado, nós vamos ter grande quantidade de pessoas contaminadas. São pessoas que têm o vírus, mas não têm a doença. Tá certo? Principalmente as pessoas que trabalham em hospitais, que recebem muito doente com isso, com problema respiratório, com febre, que na grande maioria pode ter sido o coronavírus. Mas não quer dizer que quem tem o vírus vai ter doença, tá certo? Portanto, outra coisa fundamental, proteger o idoso. Isso não quer dizer que ela não esteja, que os jovens, os quarentão, não sejam susceptíveis às doenças. Principalmente aqueles que têm doenças de base, doenças crônicas, por exemplo, diabético descompensado, aquele que tem hipertensão arterial não bem tratada, aquele que tem asma, né, bronquite asmática, que tem crises de pneumonia repetitiva, esses são mais susceptíveis, tá certo? Por isso que vocês há de se perguntar assim, como é que numa casa um adoece e os outros não adoecem? Por esse motivo que eu estou lhe dizendo. Às vezes adoece aquele mais susceptíveis, que tem alguma doença que pode fazer com que a virose encontre um ambiente mais propício para transformar em doença. Outra coisa também, depende da carga viral que você se inala, tá certo? Se a sua mão está muito suja de vírus, passou no rosto, passou na boca, você vai contaminar numa grande quantidade. Se é uma quantidade pequena, aquilo vai servir como vacina. Tá certo? Essa é a realidade. Só que nós não podemos apostar nessa história, né? Temos que lavar as mãos, né? Tudo direitinho. Mas a realidade é essa. Já tem muita gente aí que é como se tivesse vacinado, né? Você vai ver quando começar a fazer os testes, vão ter um pico muito grande de brasileiros já contaminados com o vírus, mas que não quer dizer nada, não quer dizer doença. Da mesma forma que já tem gente que já teve a gripe e outras coisas dessa maneira. Outra coisa também nesse momento é o momento da gente enaltecer e valorizar as questões de solidariedade. O dia desse eu conversava com um grupo de jovens aqui de Paulistana e eles se reuniram, estão arrecadando cesta básica para doar para essas comunidades, né, para essas pessoas mais vulneráveis, pessoas mais susceptíveis, que estão sem poder trabalhar, consequentemente estão sem renda e sem receita. E aqui eu aproveito para parabenizar esses jovens por essa brilhante atitude. Eu acho que é de menino que se faz o jovem, de jovem que se faz o homem, e aí onde se tira o professor, os gestores, todos aqueles profissionais que vão dignificar uma sociedade. Cada um faz a sua parte, eu fiz a minha parte, pode até parecer para alguns que sejam políticos, fiz minha parte oferecendo o hospital para o governo do estado, assim na hora que ele precisar, tem leito disponível para atender a população, e cada um faz aquilo que pode. Farei outras atribuições que nós estamos planejando como fazer, enfim, cada cidadão fazendo a sua parte, o resultado será muito menos agressivo do que nós imaginamos.